Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vamos conversar com o Carlos Buarque, o Guto, diretor de marketing da Intel. Puxa vida, que bom a gente poder voltar a falar. A Intel, como sempre, um tratorzão trazendo tecnologia atrás de tecnologia. Tem assuntos importantes para a gente conversar hoje, não é isso, Guto? Opa, temos sim, Xandó. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer de novo estar aqui falando com você e vamos falar mais sobre tecnologia, que é essa paixão nossa aí. Com certeza, com certeza. Bom, eu acompanho a Intel há muito tempo, os cabelos brancos aqui não me deixam mentir, mas eu queria que você fizesse um comentário sobre esse momento da Intel, a evolução da arquitetura. A gente está chegando na 11ª, ou melhor, a 11ª já chegou no ano passado para os notebooks e agora para os desktops, né? Isso até causa uma certa confusão no mercado. Então faz um comentário sobre essa evolução das arquiteturas e essas diferenças de lançamento. Perfeito, Xandó. Essa é uma ótima pergunta, porque realmente gera confusão, gera alguns comentários. Eu lembro quando a gente lançou a 11ª geração, em setembro do ano passado, que a gente lançou primeiro para os dispositivos finos e leves, né, para notebooks finos e leves. Um monte de gente comentou, pô, mas a Intel acabou de lançar a 10ª geração aqui para gamers e já vai lançar a 11ª e tal. E, na realidade, a gente lançou a 11ª, só que especificamente para processadores de notebooks finos e leves. E agora, sim, né, então agora em março, agora chegando, né, 6 meses depois, é que está chegando a 11ª geração para os desktops, que aí acaba atingindo muito mais esse público gamer, né? E é algo que, assim, o desenvolvimento de processador é um processo longo, demorado. A gente fez muita pesquisa para entender quais são as demandas do mercado, para entender que features, né, o que precisa mudar, o que precisa adicionar nas características aí dos novos processadores. E aí isso entra no ciclo de desenvolvimento. Já teve casos no passado que a gente lançou primeiro uma família nova para desktops, isso aconteceu já no passado. Ultimamente a gente tem lançado primeiro para notebooks, mas honestamente isso gera um pouco de confusão, sim, eu entendo, e a gente até tenta deixar claro, ó, sim, a gente está lançando aqui a 11ª geração para notebooks, que foi em setembro do ano passado, né, o evento de lançamento, e agora sim chegando a partir aí dessa semana os processadores que a gente chama da série S, que são os processadores para desktop, né? Não, a gente vai falar bastante deles, mas eu estou entendendo que por uma questão de engenharia e de mercado, né? Porque hoje em dia, e já faz um bom tempo, a demanda inverteu, né? O processador de notebook é mais demandado que processador de desktop, né? Então acho que é por aí, né? E é por isso. E outra, o processador de notebook ele tem que ter um gerenciamento de energia muito esperto e tal, mas os de desktop, principalmente os da série extrema, são muito mais sofisticados, a engenharia é mais aprimorada, né? Exato, eles têm que ter características diferentes, né? Então, quando a gente pensa num notebook, e ainda mais os notebooks novos, que são cada vez mais finos, mais leves, que tem menos bateria ali, ou seja, precisa ter mais duração de bateria num menor espaço, com uma bateria fisicamente menor mesmo, então, eles precisam ser mais eficientes no uso da energia, de forma a fazer com que o usuário mobile ali de notebook tenha uma experiência melhor, a bateria dura muito mais, tal. Agora, quando a gente fala de desktop, aí a gente está falando dos processadores para quem realmente não tem tanta essa preocupação, porque vai ter um cooler, né, um CPU cooler, tem um espaço muito maior para dissipar o calor ali. A preocupação é realmente com performance, né? Então, aí entra recursos de processamento de vídeo e outros recursos para trazer mais desempenho, ou seja, mais núcleos e conseguir entregar a demanda aí de quem vai usar o computador para um jogo pesado, para edição de fotos, edição de vídeos, para aplicações mais pesadas mesmo, né? Não, você tocou num aspecto muito importante, porque quando a gente pensa hoje em processador de desktop, né, vem aí à mente o segmento gamer, que é um segmento que cresceu muito, né, absurdamente nos últimos anos, realmente é incrível como isso evoluiu, mas existem as aplicações profissionais. Eu que edito vídeo, né, sou um extremo beneficiado com a evolução, né, dos processadores. Agora, essa 11ª geração, né, que chegou para desktop agora, a estrela, a cereja do bolo aí é o i9 para gamer. Meu Deus do céu, que monstrinho que é esse processador, né? Pois é, o i9 que a gente lançou, que é o topo de linha, que é o i9 11900K, esse é o processador topo de linha, tal, que tem mais desempenho, ele chega a 5.3 GHz de clock com o que a gente chama de Intel
Thermal Velocity Boost. Então, é um recurso para acelerar o processamento de um dos núcleos o máximo possível para o tipo de aplicação que precisa de mais desempenho. Isso é comum em jogos, né? Então, que acaba usando menos núcleos e precisa de mais processamento no núcleo, mas também acaba acontecendo com outros tipos de aplicação, né? E aí, assim, esse é o carro-chefe, e ele combina, além desse feature que eu comentei aqui, que permite chegar até 5.3 GHz, tem outros recursos que são bem interessantes, né? O que a gente fala ali, o IPC dele, que é a melhoria assim, do processamento do núcleo dele, chega a ser de 19% comparado com a geração anterior. Então, assim, é algo que o pessoal fala, pô, mas era muito comum ver de uma geração para outra diferenças pequenas, né, de aumento de performance do processador. Nesse 5, caso aqui, 10. a gente está falando de quase 20%, chegou a 19% comparado com a geração anterior. E tem um outro recurso que eu acho que é interessante a gente comentar, que nessa geração também, claro, que aqui não é tanto para o gamer, tá? Aliás, não é para o gamer, mas um outro avanço grande que teve na 11ª geração é com a parte de desempenho gráfico, com o processador gráfico integrado no processador. Então, no caso de um gamer, vai pegar um processador série K, um processador que a gente chama da série F, que não tem a placa de vídeo integrada, que precisa de uma placa de vídeo dedicada, isso não é relevante. Por quê? Porque ele vai ter uma placa de vídeo dedicada, super potente, tá? Mas, como a gente comentou antes, para o notebook, para quem vai ter um notebook fino e leve, isso é super importante, porque mesmo que ele tenha um processamento integrado, processamento gráfico integrado, ele vai ter muito menos consumo de energia, então a bateria vai durar mais, a experiência vai ter um desempenho muito melhor em aplicações que usam esse processamento gráfico, que pode ser para editar um vídeo, pode ser para editar uma foto, pode ser para assistir um filme 4K, e aí, assim, tem várias, ou mesmo para um gamer casual. A gente sabe que um notebook fino e leve não é pensado num gamer, mas o gamer também pode estar mobile e querer se divertir usando um notebook que não vai ser uma super máquina ali, mas que vai rodar o jogo dele a 50, 60 frames por segundo e vai dar uma experiência legal. Não é a mesma coisa com o desktop, tenho consciência disso, não tô querendo vender o produto errado para o target errado, não é isso não, né? Mas para quem está mobile, consegue se divertir na casa do amigo mesmo com um notebook fino e leve. Bom, quem tem um mobile, ninguém é de ferro, né? Uma hora você tem que se divertir um pouco também, né? Sem dúvida. Agora, nessa 11ª geração, esse i9, esse garotão aí, forte e robusto que a gente está falando, ele foi construído, segundo vocês me informaram, com a arquitetura Cypress Cove, né? Essa arquitetura, ela hoje, você até me explicava, eu acho importante a gente trazer esse assunto, a Intel ficou bastante tempo trabalhando com 14 nanômetros, de um tempo para cá passou a trabalhar em 10, mas por conta de demanda e características dessa arquitetura, ele é 14 também, mas que o permite chegar a esse 5.3 GHz, é uma coisa inacreditável, porque durante muito tempo os processadores mal batiam 4. Então, se não está sendo fabricado em 10, mas a Intel conseguiu a mágica de escalar essa frequência de uma maneira saudável, né, sem fritar o processador. Não, sem dúvida a gente tem diferentes, vamos dizer, alavancas ali que o time de engenharia trabalha, né, a arquitetura, a litografia, que são a quantidade de nanômetros, né, o tamanho ali onde é impresso, vamos dizer, o processador ali, né, o tamanho das trilhas do processador, e também outros recursos que vão sendo usados desde melhores materiais usados até para dissipar o calor dentro do processador. Então, tem diferentes tecnologias que são usadas aqui para a gente avançar de uma geração para outra, né? Nesse caso, especificamente, a gente está trabalhando com 14 nanômetros nessa nova geração para desktops, né? Como você falou, a gente teve uma demanda muito grande nos últimos anos. A demanda por PCs aumentou muito na pandemia, a demanda por servidores também. Então, é um desafio para a Intel, que produz desde o Celeron até o Xeon, e aí, obviamente, grande parte do volume essa linha de produto, que é a linha Intel Core, que é o principal processadores, os principais família de processadores para PCs, né, para dispositivos, tanto desktops quanto notebooks. Mas a gente aumentou muito a nossa capacidade de produção, tanto nas fábricas que hoje estão produzindo 14, quanto nas de 10 nanômetros. Mas aí a gente acaba tendo que priorizar isso. E, como você comentou, a gente tem uma demanda muito grande de mobile agora, por conta da pandemia. E aí, no 14 nanômetros, a gente está produzindo a 11ª geração aqui de desktops em cima dessa nova arquitetura que é a Cypress Cove. Mas é um
realmente o time de engenharia acabou aí tendo que trabalhar com outros features, outras alavancas, como eu estava mencionando, como, por exemplo, conseguir acelerar o clock até 5.3, como adicionar novas instruções ali de processamento gráfico, ou a questão de inteligência artificial no processador, e aí vai, dependendo da demanda que a gente vê vindo do mercado, a gente vai incluindo novas funcionalidades no processador. Isso que você acabou de falar é extremamente importante. Ver a demanda do mercado. Você vê, hoje em dia, quem não usa muito vídeos nos seus computadores, seja para entretenimento, o Amazon Prime, Netflix, YouTube, né? Alguns produzem vídeo, como eu, né? Então tudo isso vai demandando recursos diferenciados, né? Você me contava que essa parte de inteligência artificial, processamento de codecs, redução de ruído, são coisas que conforme o mercado vai sentindo a falta, a Intel, atende a liga a antena e executa. Ou como lá atrás, né? Essa frase eu nunca esqueci de um dos IDFs da Intel, eu acho que foi o Andy Grove, que falou, já que você não é capaz de prever o futuro, construa o futuro, não é isso? Exatamente. Tem essa fase que é do Andy Grove mesmo. Também tem outra fase dele que é só os paranoicos sobrevivem, né? Isso, é um livro dele, né? Exatamente. Que é assim, é meio que assim. Você tem que estar olhando o mercado e tentando adivinhar quais vão ser as demandas do futuro, né? Porque assim, é difícil. A gente fala, a gente tem um time dentro da Intel que é o time do Intel Labs, né? Que desenvolve novas tecnologias, que está pensando como transformar o computador, melhorar a usabilidade dele, mas tem também todo um time de pesquisa dentro da Intel que está olhando o mercado, como as pessoas usam computadores, diferentes gerações, o que está sendo feito, e que acaba servindo de input para os features que a gente vai ter nas próximas gerações, que vai estar disponível daqui a 4 anos, 5 anos, né? Leva tempo para conseguir a tecnologia desenvolver, amadurecer ao ponto de conseguir colocar dentro de um processador, né? E no caso específico dessa geração, a gente vê alguns features, você comentou por exemplo, processamento de vídeo e tal, então, dentro da nova GPU integrada da Intel, né, do Intel Xe Graphics, a gente tem, por exemplo, a compatibilidade com o codec AV1, com H265, que é super interessante, por quê? Porque a pessoa que está usando esse tipo de codec para processamento de vídeo, né, seja para gravar, para fazer, para gerar um vídeo, vai ter um desempenho muito melhor, de forma que vai tirar menos processador, vai deixar o processador mais livre e vai usar a GPU integrada para fazer esse processamento. Ou seja, se estiver fazendo outra coisa, vai ser muito melhor, o processamento vai ser mais rápido. Então, é uma experiência muito melhor para o usuário final, por conta da gente estar incorporando isso dentro da nossa placa de vídeo. E a mesma coisa com os recursos de inteligência artificial. Muitas vezes as pessoas pensam, não, mas inteligência artificial precisa do meu data center, que eu vou estar fazendo lá, um deep learning, tal, alguma coisa. Para muitas das aplicações isso é verdade. Sim, para isso você tem o Xeon, você tem, né, várias soluções da Intel. Mas, do lado do PC, a gente, por exemplo, um exemplo legal que tem é o que a gente está fazendo aqui, uma videoconferência. Certo? Hoje, se a gente falar, eu quero usar um software aqui para filtrar ruído, tirar ruído aqui no meu ambiente, tem uma obra aqui do lado, tal. Isso daí vai usar recursos de inteligência artificial, e se isso não tiver implementado no processador, vai ser muito mais pesado. Você vai precisar de um processador mais potente, você não vai conseguir fazer multitasking, ou o vídeo vai ficar travando, vai começar a ter gargalo no desempenho. E integrar isso dentro do processador de um desktop ou de um notebook é super importante para você conseguir fazer esse tipo de processamento, né? Um outro exemplo legal acho que a gente até comentou no software de edição de vídeo. Muitas vezes você fala, peguei esse vídeo aqui que eu produzi num formato horizontal, mas eu vou ter que usar isso para uma outra, vou ter que publicar no Instagram, no Facebook, eu quero cortar ele para vertical. Você pode chegar lá, usar um software e falar, corta aqui, né? Mas se é um vídeo que é, por exemplo, uma filmagem dinâmica de um animal correndo, alguma coisa que você... Nem sempre aquele objeto vai estar no centro do vídeo. Então, se você mandou cortar o centro do vídeo, às vezes a pessoa vai se deslocar ali, né? E vai cortar tal... E aí tem softwares que hoje usam justamente essas instruções de inteligência artificial para detectar qual que é o objeto principal daquele vídeo e fazer esse tipo de corte, de transformação do vídeo, acompanhando o objeto ali que está sendo filmado. Então,
se o objeto saiu do centro do filme, ele desloca e pega um pouco a imagem, né, deslocada. E aí você fala, a gente nem se percebe, mas é um uso de inteligência artificial, né? Não, isso que é bacana, essas tecnologias que pareciam tão esotéricas no passado, hoje estão no dia a dia, e graças a toda essa possibilidade de inclusão delas nos recursos, nos processadores atuais. Para a gente encerrar, que nosso tempo voou, já foi, para a área de notebooks, a 11ª geração, acredito que já estejam no varejo aí começando a chegar equipamentos com ela. Nessa geração de desktop, qual é a previsão disso começar a chegar no varejo, tanto o i9zão aí quanto os outros membros para desktop? A gente está lançando nessa nova família aqui, tem o Core i9, o Core i7, o Core i5, o Core i3, né, chegando com a 11ª geração. Os notebooks, né, de 11ª geração já estão disponíveis no Brasil, já tem produtos vendendo no varejo, no site dos fabricantes, então já está disponível aí desde o começo do ano. E os desktops, a gente já está, os processadores, na verdade, para desktops já estão em pré-vendas aqui no Brasil. Começou essa semana. Então, em alguns sites aí especializados, eles já estão fazendo o processo de pré-vendas. E, se não me engano, aí é uma pré-venda agora com entrega a partir do começo de abril. Tá? Então, no começo de abril, aí começa... É coisa de 2 semanas aí. Acho que é dia 1º de abril ou 2 de abril, uma coisa assim. Eu não lembro a data exata, tá? Mas então já começa a chegar no Brasil, os distribuidores já estão trazendo produto. Então, a cadeia já está trabalhando aí para atender essa demanda. E fabricantes de PCs, né, possivelmente já estão trabalhando com seus modelos de referência, seus protótipos, daqui a pouco também vão estar colocando no mercado produtos desktop, gamers ou não, workstation, enfim, com a 11ª. Exato, e aí assim, a gente trabalha com os fabricantes, tanto os nacionais, né, quanto as multinacionais, aí, Dell, Lenovo, Acer, Positivo, os diferentes parceiros na homologação aí dos novos produtos de desktop aí com a 11ª geração. Aí cada fabricante acaba tendo seu tempo aí de troca de plataformas, mas isso vai acabar entrando tanto para nos desktops aí para uso residencial ou gamer para esse mercado, mas também para a linha corporativa, né? Também para os PCs aí para empresas que ainda também a gente tem uma demanda ainda significativa de PCs para empresas também, né? Não, puxa vida. Não, maravilha. Nossa, que bom poder ter essa conversa com você, registrar esse bate-papo, colocar aqui para as pessoas assistirem. Aliás, eu vou nesse momento do vídeo colocar uma playlist de todos os vídeos que eu já gravei com a Intel, que já nem sei mais quantos são. Te agradecer super por essa oportunidade, poder fazer esse refresh, porque as coisas são muito rápidas e a Intel é um tratorzão, a gente tem que andar rápido para acompanhar. Obrigado mesmo, né? E que a gente possa rapidamente voltar a se encontrar pessoalmente, a Intel aqui pertinho da minha casa, tomar um café presencialmente, é isso aí? É isso aí, Xandó. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, conta com a gente aí sempre, tamo junto pro que precisar e também espero que a gente possa se encontrar pessoalmente logo aí. Com certeza, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Carlos Buarque, o Guto, diretor de marketing da Intel. Permaneça bem, permaneça seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá!